Bom dia a todos. Hoje nós vamos começar então a sessão pública de defesa do TCC do curso técnico integrado em agropecuária do estudante Fabiano Goja Meleu Rocha Júnior. Participam dessa sessão a professora doutora Franciele Oliveira como banca e a servidora Johanna Albuquerque como membro do SEGEX. Fabiano, então, tu tens até de 20 a 25 minutos para fazer a tua apresentação, depois nós vamos abrir os questionamentos e considerações da banca, certo? Certo. Bom, muito obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Juliana por ter aceitado ser minha orientadora e a professora Franciele por ter aceitado participar da banca. A empresa que eu fiz o estágio é a Westfalen, Jardins, Gramados e Floricultura. Ela é situada na Estrada do Mar, em Torres, no KM 83. O meu supervisor, que também é o dono, é o senhor Manuel Westfalen Ardente. A área de atuação foi paisagismo e floricultura. O estágio teve como duração 180 horas. Fabiano, só desculpa te interromper, eu acho que a gente não está conseguindo ver a passagem das lâminas. Não sei se não está no modo de apresentação para nós. Se tu puder dar uma olhadinha nisso. Tá conseguindo ver agora, professora? Sim, tu não, tem aquele iconezinho ali no cantinho, eu não sei se. Isso, clica nele para ver se não fica maior agora, por favor, para nós. Deve ficar na apresentação mesmo. Assim? Vamos ver se ele é um pouquinho mais devagar, esse programa. Na minha tela tá em modo cheio, professora. Tá? Bom, então, na nossa não, mas eu só vou te pedindo para qualquer coisa passar o slide, tá joia? Uhum. Eu começo de novo a apresentação? Pode seguir, desculpa, fechei meu microfone. Certo. Paisagismo é uma ciência que lida com muitas áreas de conhecimento, como botânica, a fisiologia, a engenharia florestal. A Festivalen foi criada há cerca de 30 anos atrás. Foi criada juntamente com o asfaltamento da Estrada do Mar. O seu Manuel pensou que com o asfaltamento ia aumentar o número de pessoas que frequentam, ele já tinha um terreno, então ele decidiu começar uma venda. Primeiramente ele começou a vender produtos coloniais, pães, queijos, vinhos. A Westfalen é uma empresa familiar, ele cuida junto com a mulher dele. A infraestrutura da empresa comporta 2 galpões, 2 Fabiana, a áreas gente tem que com... passar a lâmina, por favor, para nós. Eu já estava passando, professor. É que para nós tá na introdução, não. O meu slide está em infraestrutura da empresa já. Não, para nós ficou na introdução. Mas ué. E agora? Agora, tranquilo, agora sim. Acho que eu boto em modo de apresentação, depois eu volto, passo o slide e boto em modo de apresentação. Acho que é melhor. Uhum, certo. A infraestrutura da empresa comporta 2 galpões para armazenamento de utensílios, 2 áreas com sombrite. A maior parte das plantas estão a céu aberto. A área de irrigação irriga-se 2 áreas com aspersores comuns. Constantemente o seu Manuel encomenda de algumas outras cidades, algumas até bem longe, a terra preta. Como é de muita qualidade e de certa forma barato, né? Ele diz que metade do custo é o transporte. Como é de muita qualidade, uma clientela muito fiel. E foi a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei. Nós ensacamos, utilizamos um balde de 18 litros como medição. Vende-se a R$ 15 o saco. A segunda planta mais vendida
no mês em que eu estagiei foi a amendoeira, mais conhecida como sete copas. Geralmente os banhistas querem uma planta de fácil lida, que não tenha muita dificuldade de ser criada e que faça bastante sombra, né? Geralmente a pessoa compra um terreno aqui ou aluga uma casa e quer algum lugar com sombra. No fundo da floricultura é uma produção de humus. Geralmente o seu Manuel busca em algumas outras áreas rurais esterco. Então a gente pega, busca, leva na produção de humus, que se faz com minhocas, né? E depois de. Bom, demora alguns meses, dependendo da quantidade de minhocas. Se tiver muitas minhocas, fica pronta rápido o humus. Se tiver poucas, demora bastante. Nós pegamos quando já está pronto, botamos geralmente no caminhão, levamos até um dos armazenamentos, peneiramos, pegamos as sacolas, geralmente 4 quilos. Nós temos uma máquina própria para fechar, então botamos na frente da floricultura para venda. Eu fiz 2 vezes no estágio a estaquia de Clusia. Geralmente a estaquia é bastante usada em plantas ornamentais de fácil pro, propagação. Perdão. Não é uma planta muito vendida, embora seja bonita. Costumas ver em torres, na beira da estrada, no centro, e não costuma ser muito vendida. O podocarpo foi a planta mais vendida no mês que eu estagiei. Ela é uma cerca viva. Se podada, ela pode ficar bem pequena. Se não podada, pode ser bem alta. Geralmente utiliza-se mais em casas, por exemplo, na, no condomínio que o seu Manuel geralmente presta serviço. Não havia muito pedido, está geralmente em casas, para fazer a divisão das cercas. Os clientes costumam achar muito, muito bonitas. A prestação de serviço é o principal foco da empresa. A implantação de gramados, a implantação de jardins e a reconstrução de jardins. Geralmente a construção de jardim e reconstrução. A implantação é, é feita praticamente sempre em condomínios. O seu Manuel já chegou a trabalhar em vários condomínios, uns 3 ou 4 aqui em Torres. Chegou a ter cerca de 12 funcionários, mas depois não quiseram mais e agora ele só presta serviço ao condomínio aqui da Itapeva. A reconstrução de jardim geralmente é feita em áreas residenciais, na casa das pessoas. O senhor Manuel não costuma utilizar muitos inseticidas, ele prefere adubar a planta para que ela se cure, se fortifique. As pragas que mais atacam ali na floricultura, embora seja bem pouco os ataques, é cochonilha e alguns fungos, alguns diversos fungos. Como é bem pequeno, ele geralmente nem tem muito problema quanto a isso. Cochonilha, quando eu estava limpando alguns vasos, eu vi apenas no fundo, certo? E bem pequeno. Esse daí é um exemplo, a foto que está. Como, como plantas ornamentais geralmente são cultivadas em estufas, o uso dos inseticidas não é de muito bom proveito.
Essa é a parte que o seu Manuel mais lida no seu trabalho, a, a criação do jardim, certo? O primeiro passo da criação do jardim é, primeiramente, estabelecer o orçamento, quanto que o cliente está disposto a pagar, se R$ 200, 1.000, 5.000, depende. O primeiro passo é geralmente avaliar o local, quantidade de sol, o tipo de solo, o índice de pH. Se o local tiver, por exemplo, for atrás de uma grande casa, de um prédio e na frente do terreno ali, do espaço, tiver um morro e não tiver sol, o leque de possibilidades de plantas já diminui consideravelmente. Se o tipo de solo for arenoso, também. Quando, por exemplo, o solo é arenoso, costuma-se tentar remediar um pouco do problema, utilizando esterco, adubo. Dependendo do tamanho, não utiliza esse esterco, né? Porque pode começar a criar... Como a vaca se alimenta do chão e pode ter semente de diversas plantas, utilize mais o esterco. Se a área for pequena, pode-se usar o esterco, né? O índice de pH também. Por exemplo, se for muito ácido, o leque de plantas diminui, então tem que se remediar um pouco do problema, certo? E a implantação do gramado é o primeiro passo concreto. Não se planta, por exemplo, primeira árvore, depois do gramado, é sempre primeiro o gramado. Geralmente utiliza-se três formas de implantar, sendo a mais barata as sementes, a segunda mais barata o plug e a mais cara o tapete. O seu Manuel não utiliza muito tapete, porque além de ser caro, né, o cliente prefere geralmente os mais baratos. Necessita-se de um maquinário próprio para transportar o tapete. Ele costuma mais plantar por sementes. Quando o espaço é pequeno, ele utiliza o tapete, porque não em poucas quantidades não fica muito caro, né? A venda de plantas é o segundo foco da empresa. Geralmente quem cuida é a esposa dele, a Letícia Cardoso. Foi no que eu mais trabalhei na floricultura. Eu não trabalhei tanto na parte de construção de jardins, porque, como eu disse, ele presta serviço geralmente aos condomínios, principalmente ao da Itapeva, e era uma burocracia gigantesca para mim conseguir entrar lá. No fim, eu não consegui entrar. Estava de antecedentes criminais, um monte de coisa. As considerações finais. O desenvolvimento do estágio mostrou a importância entre o trabalho prático e teórico, a beleza que é trabalhar com o paisagismo, foi uma ótima oportunidade de conhecimento e trabalho. Dúvidas? Obrigada, Fabiano, pela apresentação. Então, agora a gente vai abrir a sessão de considerações e questionamentos da parte da banca. Professora Franciele, se a senhora, quando quiser começar, fica bem à vontade. Olá, me escuta? Sim. Eu acho que eu só vou desligar minha câmera porque aqui tá chovendo bastante e a internet tá começando a ficar com problema, só um momentinho. Acho que agora eu liguei de novo, né? Eu vou tentar colocar de novo o vídeo, porque também aqui também tá chovendo e a conexão tá ficando bem ruim. Mas eu vou tentar colocar de novo.
Mas, enfim. Me escuta, Fabiana? Sim. Tá, então, inicialmente eu agradeço o convite. Sei que tu bem contente de participar da tua banca. Tu foi meu aluno ano passado, né? E acho que foi ano passado, né? Foi. É atrasado, na verdade, né? E a gente sempre fica bem contente em participar do final, né? Então, desse período de vocês. Eu anotei umas coisas aqui quando eu fiz a correção do teu relatório, Fabiano, e Uhum. acho que foi uma coisa assim, como é que eu vou te dizer? O que eu li que você apresentou. Então, eu vou ser direta, já que a conexão não está tão boa, né? Para que a gente não precise abrir outra conexão depois. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. A parte do humus. Na hora do texto, eu não. Aqui eu escrevi, né? Poderia ter explorado mais a produção mesmo, né? Você não colocou nada, você só citou sobre o humus, mas você não falou nada no texto sobre a produção. E aí chegou aqui na apresentação, tu falou tudo que eu queria que tivesse escrito no teu relatório. Então vai aqui uma sugestão, né? Que tu, não Uhum. sei se tu quer anotar em algum lugar, porque eu até nem fiz, eu não lembro se acho que eu devolvi, se eu não devolvi, vou dar uma olhadinha. Mas aí tu já sabe o que arrumar, né? Que tu explicar um pouquinho isso que tu explicou na apresentação. Ah, tá. Explicar um pouquinho a produção do humus, né? Como é que ele é produzido. Só isso, Uhum. tá? Tá. Na página 13, então, a referência, que lá tu tem só manejo de pragas, tu tem o nome da referência, mas não tem certinho como ela é feita. Eu acho que é parte, pelo que eu dei uma olhada ali, é parte de algum livro, ou de algum artigo um pouco maior, né? Então teria que dar uma olhada, mas isso também não é muito grave. A única coisa que eu vou te pedir, que sim tem que arrumar, é você tem fonte no teu texto da Wikipédia, né? Da Wikipédia. E não pode. Sabe por quê? Sabe como é que é feito o site da Wikipédia? Não. Não? O site da Wikipédia é feito assim, ó. Por exemplo, alguém descobre, né? Vamos voltar aqui no humus, por exemplo. Você vai lá e você mesmo descreve como é feito o humus. Aí eu vou lá e coloco mais alguma coisa. E alguém vai lá e coloca mais alguma coisa. Ele não é feito, ele não é um site construído através de pesquisa bibliográfica mesmo. Ele é um site construído através daquilo que as pessoas vão jogando lá dentro. E Uhum. então, isso na verdade não é correto, porque às vezes eu tenho uma ideia equivocada sobre um assunto, né? E aí uma pessoa vai lá e cita aquilo, daqui a pouco aquilo passa a ser uma verdade e é uma verdade errada. A verdade que não é uma verdade. Então, eu vou te pedir para que troque essa referência que consta no Wikipedia, que está lá nas referências do teu texto, tá bom? Isso é o que eu gostaria que você arrumasse. Pode ser? Uhum. Certo. Tá. Ó, então, hã? Certo? Certo. Tá. Aí agora eu vou te fazer uma perguntinha, assim. Aqui tu colocou que duas coisas eu fiquei curiosa. Tu colocou que no começo do teu estágio, tu achou pesado, né? Como é que foi isso para ti, né? Tu já era acostumado a fazer isso? Tu foi atrás desse estágio porque tu queria fazer na área do paisagismo? Me conta um pouquinho de como é que foi essa tua experiência. Eu achei pesado porque eu não estava acostumado a trabalhar, né? Aí trabalhava 6 horas, aí geralmente ficava muito cansado por exemplo, na primeira semana. Aí na segunda semana eu já estava mais acostumado. Eu não tinha ideia mais ou menos que área eu ia fazer o estágio. Eu tinha mais ou menos claro na minha cabeça ou fazer em alguma agropecuária ou alguma floricultura. E porventura, aqui perto de casa havia uma floricultura que um veterano meu já tinha feito ali. Eu não me lembro o exato nome dele, mas é o Becker. Então eu pensei, por que não fazer ali? Foi mais ou menos assim.
E foi o que tu esperava? Assim, já, com certeza tu escutou alguém, o Becker, então, falando como é que era, né? E foi o que tu esperava? Foi melhor? Foi pior? Como é que foi? Eu achava que eu ia trabalhar mais na construção de jardins, mas eu trabalhei mais na venda. E aí eu fiquei um pouco na vontade, né, de trabalhar com a construção. Tá. E aí tá a minha segunda dúvida. A Uhum. área das vendas. Tu disse que ficou 2 semanas na área de vendas. E aí, como é que foi, assim, porque assim, quando a gente não tem experiência, já tinha experiência prévia com vendas, né? Eu sou uma pessoa que não tenho, acho que não nasci para vender, né? Ou pelo menos se nasci para vender, não nasci para cobrar. Mas não tenho experiência nenhuma na área, então para mim seria, né, uma coisa diferente. Mas e no teu caso, não sei se tu tinha experiência, como é que foi para ti essa relação de você ir atender uma pessoa? Como é que foi melhorando ou você notou evolução em ti mesmo em relação à iniciativa do início, né, desses 15 dias que tu ficou em relação ao início e ao fim, tu ter notado com mais iniciativa, agora eu sei o que fazer, eu já sei onde levar essa pessoa. Tu sabia bem certinho onde conduzir a pessoa, o que ela ia comprar, como é que foi isso? Bom, no começo, como eu não sabia geralmente o nome das plantas ou onde ficava, o pedido a mim era geralmente chegar ao cliente, perguntar o que ele queria, e como eu não sabia, eu chamava a Letícia e ela me ajudava. Aí ela que fazia a venda e ela ia até o local. Aí nessa daí eu ia aprendendo, né? Por exemplo, acho que na segunda semana um cliente já pediu, perguntou, né, se havia podocarpo. Aí eu disse que era lá na parte esquerda do jardim e que era vendido em 45, 50 e 90 reais. Geralmente a partir da segunda semana que eu comecei a ter um pouco mais disso. Na primeira semana era sempre eu chamando a Letícia e ela indo. A minha primeira venda foi, acho que quinta-feira ou sexta da segunda semana. Um rapaz tinha perguntado o que ele botava no, no jardim dele, porque estava muito. Tinha algumas. Era um campo bem grande, em alguns lugares não tinha gramado. E eu ia fazer a venda errado. Sorte que a Letícia veio a mim. Eu ia vender para ele adubo orgânico. Só que ela me disse que adubo orgânico em terrenos muito grandes é muito ruim, porque pode nascer batata, tomate. Eu quase cometi um erro. Foi basicamente isso. Tá. Mas é assim, né? Uma das Uhum. coisas do estágio também é a gente errar, né? Ainda bem que tu era aprendiz. E como é que fica agora? O que o Fabiano está fazendo? O que o Fabiano vai usar o técnico agrícola? Vai para a área do paisagismo? Não vai? Agora é a curiosidade, Fabiano. Então, tipo, quando eu comecei o ensino médio, eu tinha basicamente a ideia de fazer medicina. Aí quando eu entrei no ensino médio, no primeiro ano, né, me veio a ideia de fazer história. Aí depois saiu. Aí depois veio a pandemia. Aí, se não me engano, eu vi uma entrevista de um ministro das Relações Exteriores. Aí eu fiquei muito curioso com a área. Aí eu comecei a pesquisar. Aí veio na minha cabeça fazer relações internacionais. Aí depois saiu. Aí depois fiquei muito confuso. E agora eu acho que eu quero fazer história. E eu tô estudando para cursar história. Entendi. Bom, é uma idade para vocês ficarem confusos, né? Porque é a profissão do resto da vida. Não necessariamente, mas geralmente a gente pensa em fazer um curso e depois você vai atuar, né? Que é aquilo que você vai trabalhar. Eu tive muita confusão também, né? Mas hoje faço aquilo que eu gosto, que eu gosto. Se eu puder te dar um conselho, então, é se imaginar lá na frente, assim, fazendo aqui. Então, por exemplo, pelo que dá para ver, tu gosta de uma área, né? Se você gosta de história e relações internacionais, elas têm um link, né?
Tu te vê fazendo isso? Tu te vê fazendo a comunicação com outros países, né? Fazendo essa interlocução. Então, tu imagina lá, né? E aí fica um pouquinho mais fácil decidir aquilo que tu quer fazer depois, tá? Bom, obrigada pelo convite, parabéns pela defesa, Fabiano, parabéns pelo estágio, obrigada, prof. Juliana, pela lembrança, e também estou aqui à disposição de vocês, caso vocês precisem. Agora eu vou fechar a web aqui para melhorar um pouco a... Obrigada, prof. Fran. Fico muito feliz com a escolha da banca, porque tenho certeza que tu contribuiu bastante com os teus questionamentos e com as tuas considerações. Tá? Fabiano, eu vejo da mesma forma que a prof. Fran comentou sobre o teu relatório e a tua defesa. Várias vezes eu te questionei, fiz algumas perguntas e tu foi bem sucinto nas tuas respostas e na tua defesa, assim, tu explicou, tu deslanchou, tu realmente falou sobre o assunto, né? E então, acho que esse é o primeiro ponto que provavelmente tanto a prof. Fran como eu vamos te pedir para explorar um pouco melhor alguns tópicos, né? A questão do humus, a questão das vendas. Eu acho que seria interessante colocar nas considerações finais esse teu comentário, sabe? Eu acho que não necessariamente as considerações finais precisam ser apenas pontos positivos. Eu acho que são pontos que a gente pode entender como ser melhorados. Então, por exemplo, eu acho que tu poderia comentar essa questão que, como o seu Manuel trabalha muito em condomínios, que tem a dificuldade de aceitar novas pessoas ingressando, tu não conseguiu executar tantos jardins quanto tu gostaria. Isso te restringiu mais a parte da venda. Eu acho que isso é importante, até porque se um outro colega teu, por exemplo, pega o teu relatório e pensa em fazer na Westfalen, mas eu quero executar jardins. Bom, olhando ali nas tuas considerações, ele já pensa, não vai ser bem assim, porque se o seu Manuel continua trabalhando com aquele condomínio, eu sei que vai dar problema. Então, talvez, se ele quer trabalhar nessa parte mais prática, antes de fechar com o seu Manuel, ele pergunta, né, se vai ter essa possibilidade, porque tu já alertou isso nas tuas considerações finais. Eu acho que isso é importante tu colocar, tá? Tanto que eu não sabia. Para mim também foi novidade, assim, porque tu não tinha mencionado isso no relatório, então acho que isso é importante tu colocar nas considerações finais. Eu queria ver contigo, essa questão realmente da Wikipédia me passou, obrigada, prof. Fran, e algumas questões que a gente tem que ver, né, de novo, das citações, e eu queria ver contigo, tu comentasse sobre a venda de gramas, né, por tapete, por aqueles quadradinhos, né, menorzinhos, ou por semente. O seu Manuel está investindo em sementes? Eu não me lembro. Como é que é a palavra? Que ele usa para sementes. Ele me deu um livro que falava sobre gramados e que os 3 mais usados eram por semente. Então eu botei isso no relatório. Tá. Mas o que acontece? Pode ser, né? Mas é que normalmente tem produtores de grama, né? Que fazem todo esse trabalho das sementes. E daí eu não sei se é o caso do seu Manuel, né? Que tem uma área um pouco maior e eles trabalham só com a produção de grama e fazem depois a venda para a floricultura ou direto para quem vai trabalhar no jardim. Ou é o caso, imagino eu, porque pelo que eu entendi, a área do São Manuel não é muito grande. Eu imagino que ele venda aqueles, eu não sei, aqueles menorzinhos, aqueles pelletzinhos menorzinhos, na leve, e coloque, ou se não, saquinhos de grama preta, por exemplo, né?
Isso eu acho que também tu deveria deixar um pouquinho mais especificado o que ele faz, né? Porque realmente produtores de grama se trabalha mais com semente, só que eu acho que não é o caso dele, né? Então acho que é importante tu deixar bem claro o que tu viu, o que ele faz, né? Ele não produz a grama, ele geralmente compra. Isso, então assim, isso é importante tu comentar. E tu sabe onde é que vem essa grama? De onde é que ele compra? Não. Eu sei que tem algum, não sei se é do mesmo local, mas ali tem um produtor, eu sei que tem 2 ou 3 produtores ali na volta, e tem alguns assim que são mais, vamos dizer, de fundo de quintal e não fazem assim, não plantam a grama e não cuidam como deveria ser. Eles têm campo, pegam, cortam, vendem e esperam crescer de novo e corta de novo. Outra questão, Fabiano, tu comentou das cochonilhas. Como é que é feito esse manejo? Quando tu encontrava, tu passava algum óleo mineral, alguma coisa, ou deixava, só adubava? Como é que era a indicação do seu Manuel? Eu geralmente, quando eu percebi as cochonilhas quando eu tava limpando alguns vasos. Aí, primeira vez eu peguei a planta, né? Peguei a raizinha, porque era uma planta daninha. Levei a Letícia, perguntei o que era. Ela disse que era uma cochonilha. Alguns dias depois, eu fui ao seu Manuel e perguntei o que fazer com aquilo. Ele me disse que geralmente usava. Eu não lembro o item específico, mas era alguma coisa com. Ele passava algodão e alguma outra coisa. Eu não me lembro exatamente o que era. Acredito que óleo mineral. Uhum, certo. Talvez isso também são algumas questões que sejam interessantes, assim, técnicas que sejam interessantes tu colocar no teu estágio, tá? E assim, e agora uma pergunta, pensando um pouco, eu sei que tu teve 2 anos de AER, né, o que dificulta um pouquinho a questão do aprendizado, não, né, não vamos, a gente sabe disso. Mas a cadeira de paisagismo e algumas cadeiras de agricultura, tu já teve no primeiro ano presencial, né? Foi isso. Uh, o que tu acha, assim, com essa questão da parte de solos que tu viu, da parte de paisagismo? Tu se sentiu bem preparado? Como é que foi, assim, a tua percepção do que tu aprendeu e do que tu viu no teu estágio? Bom, geralmente nas aulas de paisagismo e agricultura, eu geralmente não prestava muita atenção, eu não gostava muito, então eu não me senti tão preparado, tipo assim, não passou pela minha cabeça que eu ia fazer o estágio na área de paisagismo. Se eu tivesse prestado bastante atenção, provavelmente estaria mais preparado, né? Uhum. Isso é uma coisa a gente nunca sabe o que a vida nos reserva, né? Isso eu sempre comento com os meus alunos, que eu entrei no Instituto trabalhando com suinocultura e acho que eu tinha dado 2 vezes uma suinocultura até então. E realmente a vida é cheia de surpresas, né? E o que é bom é que a gente tem que se reciclar e se adaptar a elas. Hoje em dia, se o seu Manuel te convidasse para trabalhar na floricultura, tu aceitarias ou tu pensaria em outra, em outra área? Provavelmente aceitaria. Aceitaria. Então, tu acha que foi uma experiência válida? Tu realmente gostou de trabalhar com isso? Uhum. Tá, joia. O pouco que eu Então, trabalhei com o paisagismo, eu gostei bastante. e só mais uma outra pergunta, Fabiano. Tu, essa questão de vendas, assim, tu se sentiu, tu parece ser uma pessoa um pouco tímida, né? Como é que tu foi, é, como é que foi fazer o atendimento, sair um pouco dessa tua zona de conforto, né? Porque a gente se obriga
a se expor mais, né, quando a gente trabalha com vendas. Como é que foi para ti isso? Geralmente quando eu faço alguma coisa pela primeira vez eu fico bem nervoso. Então, nos primeiros dias eu ia, né? Tentava relaxar, perguntava para a Letícia. Por exemplo, a primeira vez que eu apresento alguma coisa no computador é agora. Se eu tivesse apresentado presencialmente, talvez eu teria tido apresentado um pouco melhor. Na segunda vez, provavelmente eu apresentaria melhor. Eu geralmente tô assim. No quarto dia eu já tava me sentindo bem melhor. Ah, que ótimo. Respondendo especificamente a pergunta. Que jóia, que jóia. Então, assim, Fabiano, acho que da minha parte, eu não sei se a Prof. Fran teria mais alguma sugestão, algum comentário. Não, estou bem satisfeita. Até tu explorou um pouco melhor as perguntas que eu estava. Né? Foi um pouco melhor as colocações. Mas tudo certo. Obrigada novamente, Fran, pelas tuas considerações. Enriqueceram bastante, com certeza, o trabalho do Fabiano. Obrigada mesmo. Fabiano, então, da minha parte e da parte da Prof. Fran, a gente está super satisfeita. Eu acredito que o sentimento da Prof. Fran e o meu foram os mesmos. Eu acho que a tua apresentação foi muito, muito boa, tá? E eu acho que exatamente por ter sido tão boa, acho que tu poderia ter alguns pontos que eu vou te pedir para te explorar um pouquinho mais no teu relatório, porque eu acho que tu tem mais a acrescentar, tu tem mais para mostrar, tá? Então, eu vou conversar com a Prof. Fran, a gente vai fechar as tuas notas, depois eu passo para ti as notas, e assim como as considerações finais para a entrega do relatório, tá certo? Uhum. Tem alguma dúvida, algum comentário que tu gostaria de fazer antes de encerrar a sessão? Bom, gostaria de agradecer a todas. Muito obrigado pelo auxílio, professora. Imagina, é sempre um prazer, estamos aí para isso. Desculpa que às vezes realmente foi bastante, como é que eu posso dizer? Foi um período bem conturbado que tu pegou na minha vida, mas que bom que deu tudo certo. Então, parabéns. Eu vou encerrar a gravação, vou me reunir depois com a Prof. Fran, passar as tuas notas e depois a gente vai fazer algumas considerações no teu relatório. Pode ser? Pode. Tá certo. Então, eu vou dar por encerrada a sessão de defesa do aluno Fabiano Goja. Muito obrigada pela participação de todas.